A psicologia positiva é um movimento científico que busca descobrir o que torna um ser humano feliz. Ela surgiu na década de 90 e tem sido cada vez mais usada para as pessoas que, ao invés de buscarem uma cura psíquica, querem apenas aprender mais sobre a felicidade. A psicologia positiva é um movimento científico que é voltado a estudar o lado funcional do ser humano, né, e não a doença, como a psicologia fez, né, por meio das várias linhas que ela possui. Uma coisa importante para salientar é que não se trata de uma nova linha teórica, né? Não é psicanálise, behaviorismo, enfim, e sim um movimento científico que reúne pessoas, né, pesquisadores, que estejam interessados em pesquisar e estudar esse lado funcional do ser humano, e não apenas as doenças, os transtornos, etc. E uma outra coisa que eu acho importante salientar é que, apesar do nome, a psicologia positiva é um movimento multidisciplinar, né? Então, nós estudamos as emoções positivas, as características consideradas características positivas, qualidades, por exemplo, humanas, e também as instituições positivas. Então, nesse pilar que a gente chama, né, do estudo das instituições positivas, aí a psicologia se torna um movimento multidisciplinar. Porque aí nós temos administradores interessados em estudar as empresas que são mais funcionais, que promovem o florescimento humano. A gente tem antropólogos interessados em estudar culturas que sejam mais propagadoras do florescimento. Enfim, e aí nós temos um vasto campo, né, para várias profissões diferentes poderem pesquisar. De acordo com a psicologia positiva, a felicidade depende de alguns fatores: emoções positivas, significado, engajamento, relacionamentos, realização e fatores genéticos. O primeiro desses fatores são as emoções positivas. Primeiro, são emoções que são agradáveis de serem sentidas e promovem a aproximação entre as pessoas, tá? Então, alegria, prazer, esperança, otimismo, fé, perdão, gratidão, são exemplos de emoções positivas. Significado. Eu preciso também ter na minha vida significado, né? Um senso de propósito. E é espantoso, eu não conheço nenhum estudo a esse respeito, mas são poucas as pessoas que têm realmente um propósito na sua vida. Engajamento. Uma outra questão é o engajamento. O engajamento, ele é a dedicação que a gente tem, é o envolvimento que a gente tem com uma determinada tarefa, quando a gente está usando nessa tarefa aquilo que a gente tem de melhor a oferecer. Um outro fator essencial para a felicidade é a realização. Muito embora a realização seja a consequência das coisas anteriores, né? Se eu tenho esses elementos anteriores, principalmente o propósito, o significado na vida, né, e esse engajamento, essas emoções positivas, certamente, né, eu vou ter realização na vida. Relacionamentos. O que é importante destacar é que não é um relacionamento pelo relacionamento, né? Depende do tipo de relacionamento, né? Tem relacionamentos que mais destroem, né, do que constroem. Então são relacionamentos que sejam gratificantes, que sejam edificantes. E o último fator que define a felicidade de uma pessoa é a predisposição genética. Porque essa nossa predisposição a experimentar emoções positivas, ela também tem a ver com a genética, né? Então também passa pela genética, embora não seja totalmente determinada por ela. As pesquisas sobre a felicidade trazem dados muito esclarecedores. Um deles, por exemplo, desmistifica a crença de que a saúde é um fator decisivo para a felicidade. Se eu tiver saúde, eu vou ter felicidade? Não é bem assim, né? Eu fiquei até um pouco espantada quando eu vi alguns estudos americanos feitos com pessoas que ficaram tetraplégicas, né, ou paraplégicas. E esses estudos mostravam que, claro, que passado alguns meses, né, em que certamente o nível de felicidade dessas pessoas diminui drasticamente, essas pessoas voltavam para a média que elas tinham antes do acidente. Realmente, na prática, esse estudo se replica, se mostra, porque você encontra pessoas que não têm uma doença, que não têm uma saúde tão boa, ou que sofreram alguma lesão, e que são pessoas extremamente, né, positivas, são pessoas que têm um excelente astral, e outras que têm uma saúde perfeita e que, né, são pessoas extremamente negativas, pesadas, enfim.
Outra crença muito difundida que a psicologia positiva vem desmentir é a de que o dinheiro traz felicidade. Se você pegar aquelas pessoas que vivem na África ou, infelizmente, em algumas regiões do Brasil, que vivem numa miséria muito grande, se você der dinheiro para aquelas pessoas, isso vai aumentar os níveis de felicidade. Agora, depois que a gente tem as nossas condições de sobrevivência garantidas, se a gente for ganhando mais dinheiro, isso não vai se acumulando em termos de felicidade para nós. Os estudos mais modernos mostraram que dinheiro não traz felicidade, mas felicidade traz dinheiro. As oportunidades vão agraciar muito mais as pessoas que vivenciam emoções positivas e, por isso mesmo, são pessoas mais felizes. Outra importante conclusão da psicologia positiva é que o segredo da felicidade nas relações tem algumas características bem especiais. Existe um estudo especificamente com casais que a pesquisadora estava tentando prever o sucesso dos relacionamentos. E para isso ela descobriu que é muito mais interessante, muito mais preditivo de sucesso você olhar como esses casais compartilham as vitórias do que como eles brigam. Esse compartilhar de experiências positivas é muito mais preditivo do sucesso desse relacionamento do que propriamente você ver a hora que esse casal está brigando. E isso também funciona para as famílias, né? Como é que as famílias comemoram, né? Como que elas compartilham as suas vitórias. Eu acho que o casamento feliz, ele será feliz principalmente se as duas pessoas andarem juntas. Todo casamento, aliás, todo relacionamento é uma engrenagem, né? Se você muda um dente de uma engrenagem, a engrenagem passa a não funcionar mais. Então, eu acho que a grande sacada para o casamento dar certo é que as engrenagens possam estar mudando juntas. Porque se uma muda e a outra fica, aquilo não vai mais ser funcional. Uma das maiores contribuições da psicologia positiva talvez seja a resposta para a grande questão da maioria das pessoas. Como ser feliz no trabalho? Dentre as características positivas que você possui, existem as forças pessoais, que são determinadas características que são derivadas das virtudes, né? Houve uma pesquisa muito interessante que o Seligman e o Peterson fizeram, levantando códigos de conduta da humanidade, da cultura oriental e ocidental. Então eles procuraram a Bíblia, o Corão, o Código Samurai, enfim, e foram fazer um estudo, uma pesquisa, para descobrir se havia virtudes que eram comuns a todos eles. Com isso eles chegaram a 6 virtudes. As 6 virtudes encontradas pelos pesquisadores foram sabedoria, coragem, humanidade, ou seja, preocupação e respeito pelos outros seres humanos, justiça, temperança ou a capacidade de se proteger dos excessos e transcendência ou a capacidade de conexão com o universo. Então eu vou dar um exemplo. Existe a virtude da sabedoria. A característica de gosto pela aprendizagem, curiosidade e interesse pelo mundo são características humanas que mais rapidamente levariam um sujeito à conquista da sabedoria. Então eles foram fazendo essa engenharia reversa e chegaram a 24 forças pessoais. Todos nós temos, se eu te mostrar a lista das 24, você vai olhar e vai falar, Lilian, de verdade, eu tenho um pouco de cada uma, né? Todos temos, não importa. Você pode ser um bandido, também tem. Como que você vai usar isso é uma outra questão. Mas dessas 24, existem 5 que você olha e fala, nossa, isso aqui é a minha cara, essa sou eu, nossa, de montão. Essas 5, que são as 5 principais, é que a gente chama de suas forças pessoais. É como se você nasceu para oferecer aquilo para o mundo, é natural seu. Muito bem. Se você fizer qualquer atividade e usar a sua força pessoal, você vai entrar em flow. Uma descoberta muito importante das pesquisas em psicologia positiva é o conceito de flow. Flow, ou fluir, é um fenômeno que acontece quando estamos totalmente engajados em alguma atividade, com toda a nossa atenção presente naquilo e fluindo naturalmente. Você certamente já sentiu isso. Concentração intensa, feedback, ou seja, suas ações têm uma resposta automática e imediata, a pessoa não se percebe mais separada da ação, motivação e desafio. Que é aquela sensação meio mágica, aquela,
aquela sensação que você muitas vezes está fazendo uma atividade, perde a noção de tempo, esquece de almoçar, esquece de até ir no banheiro, porque você está tão envolvido com aquilo que, né? E as coisas fluem maravilhosamente bem quando você está envolvida nessa atividade. Aliás, daí que vem justamente o nome de flow, né? Desse fluir mesmo. Mas como o flow se relaciona com a felicidade no trabalho? Existem pesquisas que mostram que quanto mais flow uma pessoa tem na sua vida, mais chances ela tem de ser feliz, tá? E aquele engajamento que eu falei, né, ainda há pouco. Muito bem, acontece que existem pessoas que têm flow como? Elas fazem um determinado hobby, elas praticam um esporte, bacana, maravilhoso. Agora existe um grupo de pessoas, que eu digo que essas são as abençoadas, que elas conseguem flow no exercício do seu trabalho. Não significa que eu não vou ter estresse no trabalho, pressão, o dia que eu tenho vontade de mandar todo mundo para aquele lugar e sair andando. Claro que continua, né, com esses problemas. Acontece que eu vou ter momentos em que eu vou estar totalmente dedicada àquilo. E esses momentos de flow no trabalho, aliás, qualquer momento de flow, ele tem o poder de trazer para a gente algo que é além do prazer. É chamado de gratificação. Então, você vai lembrar do seu trabalho. Cada vez que você lembrar do seu trabalho, você sabe que aquele trabalho é altamente gratificante. Então, são pessoas que trabalham não pelo resultado que elas vão obter, como, por exemplo, o salário no fim do mês. Elas trabalham porque aquele trabalho lhes dá gratificação. O dinheiro que elas ganham com isso é uma consequência, agradável, maravilhosa, tal, mas é simplesmente uma consequência. E se mesmo depois dessa verdadeira aula de psicologia positiva você ainda não entendeu o que pode fazer para ser feliz, a doutora Lilian dá o recado. Eu sujeito a acreditar que quem está no controle da vida dele é ele próprio. Então, assim, legal, descobri que eu não sou muito feliz, o que eu tenho que fazer para ser? Então, acho que o recado mais importante é para que as pessoas entendam que felicidade não é loteria, felicidade não é para todo mundo, não é. Felicidade é para quem tem coragem de trabalhar por ela. É fundamental que a gente se aproprie desse projeto de felicidade. Só assim que a gente realmente vai conseguir potencializar e construir uma felicidade duradoura e não simplesmente prazer, né, que para a sociedade de consumo funciona muito bem, mas em termos de significado, né, não acrescenta nada para nós.